Que a graça do nosso bom Deus seja contigo. E mais este dia, nós vamos aqui para o nosso devocional, tomando por base hoje a escritura no livro de Atos, em seu capítulo 26, versículos 24 ao 28. É uma passagem também muito bonita, mostrando o que é a função de cada um de nós ao divulgar, ao contar o que Deus fez, até onde isto pode ir e o quanto isso pode impactar as vidas das mais diversas pessoas dentro das mais diversas classes sociais. Aí o relato começa dizendo assim para nós aqui na Bíblia: E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo estas palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer campo. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Veja isso. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Por pouco você me convence a tomar também esta sua decisão, a estar também nesta sua posição? E você nota sempre isto em Paulo ali, um respeito dele para com as pessoas, a maneira como ele evangelizava, a maneira como ele contava o que Deus estava fazendo em sua vida nas viagens dele é de uma grandeza gigantesca. A gente precisa olhar para isso, aprender este modelo que Paulo executou, para que possamos assim também executar em nossas vidas ao evangelizar, ao convidar alguém para a igreja. Eu creio que isto ajudará e muito o nosso ministério, não? Para completar aqui, nós vamos para um trecho também da mensagem O Absoluto, pregado dia 1º de dezembro de 1963. E nesta mensagem, ele nos diz: cada homem ou mulher que tem uma experiência com Deus tem se encontrado com essa mesma coluna de fogo sobre o solo sagrado de seus corações. E não há teologia, nem demônio, nem nada. Paulo disse: nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a doença, e nem os pesares nos poderá separar do amor de Deus. Nada impede você, nada separa você deste amor que está em Cristo Jesus. Aí o irmão Brana diz: é um poste de segurança. Você fica firme nisso. Você sabe que algo aconteceu, não importa o quanto a ciência se levante e diga isto ou aquilo outro, você está seguro. Você e Deus se tornam um. Olha que posição grandiosa esta, aonde um mortal, um homem antes pecador, cheio de defeitos, de problemas, agora caminhando com Deus, aprofundando-se em sua palavra, criando um elo com Deus através da oração. Ele diz: você e Deus se tornam um. Ele está em você e você nele. Naquele dia conhecereis, isto é a Bíblia, ele está citando aqui a Bíblia, uma passagem muito conhecida, onde diz: neste dia, naquele dia conhecereis que estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Você está ligado a Ele. Você crê nisso? Você está ligado a Ele. Paulo tinha uma vida centrada em Cristo. Eu espero que você que me ouve também tenha isso aí, esse testemunho para contar, e se ainda não tem, deseje isso em seu coração, trabalhe, ore, busque, leia a Bíblia para chegar nesse ponto
como Paulo tinha uma vida centrada em Cristo, era uma vida diferente da que ele tinha anteriormente, antes de encontrar com Deus ali naquela coluna de fogo em Atos capítulo 9. Antes ele tinha uma concepção, uma ideia do que era o evangelho. Ele cria que ao perseguir cristãos ele estava fazendo certo. Há muitos hoje que pensam isso. Se eu ficar atacando aquele grupo, aquele povo, aquela igreja, se eu ficar falando contra aquele pastor, contra aquela congregação, e persegui-lo nas redes sociais, e persegui-lo do púlpito, então, olha, eu vou estar fazendo a minha obra, a obra de Deus. E às vezes não é esse o propósito. Não é isso que Deus quer. Isso é apenas uma concepção intelectual que você adquiriu. Ele disse, antes Paulo tinha uma concepção educacional, mas então ele tinha uma vida centrada em Cristo, um absoluto, a mudança que houve, né? Não importava o quanto Festo dissesse, estás louco, Paulo, você perdeu o juízo, estudou demasiado. Ele disse, não estou louco. E então Paulo se dirigiu a Agripa de tal forma, ao ponto que Agripa disse, aquele rei ali que Paulo estava discursando para ele. Aquele rei disse, olhe Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Ele disse, desejaria que se tornasse tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Quando você tem uma vida centrada em Cristo, farás coisas que comumente não faria. Se você tem Cristo aí na sua vida, suas ações são diferentes. Farás coisas que antes você não faria. É a mudança, o Evangelho traz uma mudança, não é uma mudança para pior, não é uma mudança excêntrica apenas, mística, não, é algo real, que levará você a uma mudança real, mudança essa que será sentida, notada pelas demais pessoas. É isso que o Evangelho produz, ele cria em nós um caráter cristão, ou seja, você passa a ter em você a natureza de Cristo, você começa a caminhar como Cristo caminhou, a falar, a conversar, a ter suas ações como se Cristo mesmo estivesse aqui. Afinal, a Bíblia diz isto, é Ele em vós agora. Amém? Então ele diz assim, olha, quando você tinha uma vida centrada em Cristo, farás coisas, quando você tem uma vida centrada em Cristo, farás coisas que comumente não faria. Agora observe, normalmente aquele homem era treinado nas escrituras e coisas, porém quando ele fez de Cristo o seu absoluto, o seu ultimato, então houve uma vida diferente, ele atuou diferente, ele fazia coisas absurdas comparados ao que uma vez havia sido treinado a fazer. E isto fará a mesma coisa. Se a igreja deixasse aquele concílio de igrejas e voltasse e fizesse da palavra de Deus o seu ultimato, ou seja, é a palavra, vamos ficar com a palavra, não me importa o que teólogo diz, o que fulano diz, o que ciclano diz, importa o que diz as escrituras. Se a igreja voltasse a essa posição e fizesse da palavra de Deus o seu poste de segurança, isto faria a mesma coisa. Entretanto, estão tentando chegar a uma realização elaborada pelo homem. Este é o ponto difícil, sempre desta maneira, né? E isso está obrigado a cair. Se você quer seguir a homens, isso está obrigado a cair. Talvez não caia no dia seguinte, talvez não caia no mês seguinte, mas isto vai ruir, vai cair, vai fracassar. Bem, a Bíblia diz que o fariam, porém vai haver uma noiva que foi eleita desde a fundação do mundo e que vai estar ligada a este poste de segurança, vai estar ligada à palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pois eu creio que estamos ligados a este poste de segurança. O Senhor tem sido para nós o nosso absoluto e isto tem nos dado forças para vencer, para superar as barreiras, superar as dificuldades. Graças te damos, Senhor, por estarmos de pé também até aqui neste momento.
vendo, ó Deus, todo este quadro de pandemia correndo o mundo, Senhor, mas nós temos crido, temos te colocado em primeiro lugar, temos orado, mesmo que se está predestinado para passarmos por isso, enfrentarmos isto, eu creio que tu darás a vitória a cada um dos teus filhos e sairemos mais fortes, ó Deus, mais firmes ainda desta situação. Continue, Senhor, guardando nossos lares, continue guardando nossas casas e injetando fé no coração desses ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, que seus lares, suas casas sejam guardadas e abençoadas pelo Senhor. Pai, toma cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém.